Ei, você aí, você não sabe nada do que vai cair em matemática esse ano na primeira fase da Unicamp? Sim? Então você está no lugar certo, porque nesse vídeo eu vou falar para vocês os tópicos de matemática que mais caem na Unicamp, que é batata, pepino, cenoura, é certeza que vai cair. Então, fiquem comigo depois da vinheta. Bom, pessoal, mas vocês devem estar se perguntando, mas Eduarda, como vocês sabem que vai cair esses tópicos no canal? Blá, 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 blá. Bom, porque eu fiz as provas de 2010, 2011, 2012, 2013, blá, blá, blá. Todas essas provas aí ao longo dos anos, e eu percebi que sempre caem as mesmas coisas de matemática e também das outras matérias que eu já vou explicar em outros vídeos para vocês. Mas caem sempre as mesmas coisas, geralmente até estranho, porque eles só mudam um ou outro número, né? Então você fica, nossa, será que é pegadinha? Você fica até assim, mas geralmente não tem tanta pegadinha assim em matemática, não. E lembrando que não precisa se desesperar, não precisa sair correndo, gritando, chorar, porque até o final do ano eu vou estar postando aí bastante videoaulas para vocês, de matemática, de física, química, algumas de biologia, dando dica para vocês, certo? E hoje a videoaula não, porque é vídeo mesmo, eu vou falar dos tópicos que mais caem aí, e começando aí o que mais cai em disparada números complexos. Números complexos caem muito, cai assim, todas as que eu fiz sempre caiu. Acho que caiu nos últimos 4 anos seguidos, todas as provas caiu. E geralmente, números complexos, o que cai os exercícios não é tão difícil. Você tem que saber mais, por exemplo, que i elevado a 2, que é de números complexos, é igual a -1. Você tem que saber essas coisas meio que básicas relacionadas a números complexos para resolver esses exercícios, que não são tão difíceis aí não, viu? Outro tópico que cai bastante, cai também em todas as provas que eu fiz aí, caiu ao longo dos anos, é geometria plana. Geometria plana cai muito, eles geralmente pedem também relacionado a ângulos, para vocês medirem os ângulos das figuras geométricas e essas coisas todas. E cai também para você saber a área, sabe? Essas coisas assim que você tem que saber a fórmula, você tem que estudar a fórmula e tudo mais. E cai bastante também, caiu aí vários anos seguidos, geometria espacial cai muito também. Eles geralmente pedem também a área, eles pedem volume, a área dos cilindros, de cone, esfera, tronco de árvore... Ai, que burro, dá 0 pra ele. Tronco de árvore, tronco de pirâmide. Vai cair tronco de árvore na Unicamp. Eles geralmente pedem esses tipos de figuras, né, esfera e tudo mais. Então você tem que ver as fórmulas também do volume, da área dessas figuras, certo? Outro também que cai bastante, caiu em todos aí nos últimos, acho que 4 anos que eu fiz, caiu polinômios, né? Polinômios você tem que saber também, geralmente eles pedem, tipo assim, sabendo que R e S é a raiz da equação, eles dão a equação, tipo, do terceiro grau. Do 4º grau eu nunca cheguei a ver não, mas geralmente é mais do 3º grau mesmo. E cai relacionado a isso, né? Que aí você tem que fazer alguma coisa com as raízes, tem que saber alguma coisa do tipo assim, mas que não é nada tão difícil também. Outro tópico que cai bastante, é quase certeza também, quase certeza que Leonardo... Nossa, que é isso? Que é bem certeza que vai cair. Probabilidade. Probabilidade caiu nos últimos anos, aí nos últimos acho que 3 anos, 2 anos, caiu também, a Unicamp tá pedindo bastante, e eles dão relacionado a dados, né? Que nem o ano passado caiu de dado para saber quantas vezes, qual seria a probabilidade aí de sair 2 vezes o número 6 quando você joga o dado. Então, geralmente eles pedem relacionado a dado ou relacionado também à moeda, que eu já vi, tipo, cara ou coroa, sabe? Eles pedem geralmente isso, assim, relacionado a isso, nada que a gente não saiba, tipo, 50% de chance de cair cara e 50% de cair coroa, entendeu? Não tem, tipo, um é mais, outro é menos, não tem isso. Se não for viciado, eles falam se é ou não viciado. Geralmente não cai, não se preocupe. E também eu nunca vi, relacionado à probabilidade, eu nunca vi baralho.
Geralmente baralho é mais difícil, que algumas pessoas não sabem aí, né, as cartas do baralho. Então eles não colocam, eu nunca vi. Se colocar é muito azar de vocês esse ano. Mas eu acho que eles não vão colocar. Então estuda mais aí relacionado a dados, relacionado a moedas, certo? Outro assunto que cai bastante também, caiu todos esses anos que eu fiz, acho que nos últimos 5 anos, inclusive, caiu geometria analítica. E geometria analítica, geralmente, eles pedem, assim, né, nem um exercício tão mirabolante, assim, tipo, mas também não é tão fácil que nem ponto e reta, essas coisas assim. Geralmente, eles pedem relacionado à circunferência, entendeu? Tipo, eles dão uma fórmula para você chegar na fórmula, na verdade, para você descobrir se é o gráfico de uma circunferência, se é o gráfico de uma hipérbole, de uma elipse, essas coisas assim do tipo. Não é tão difícil, que geralmente você tem que saber mais ali, visualizar aquele tipo de gráfico, tipo, saber que aquela equação se relaciona àquele gráfico, que nem a função de primeiro grau se relaciona ao gráfico reto, a linha, você tem que saber também aí a geometria em qual que se relaciona, por exemplo, a circunferência, a elipse, essas coisas assim do tipo, certo? Outro assunto também que é recorrente, que cai bastante, caiu já há vários anos seguidos aí, também às vezes intercala ou não, mas cai sempre, é progressão. Progressão geralmente cai mais a aritmética, só que também cai a geométrica, eu já vi aí alguns exercícios, mas os que eu tenho visto mais é a aritmética. E geralmente também eles relacionam esses exercícios de progressão com a geometria plana. Eles colocam, por exemplo, assim, sabendo que os lados de um triângulo retângulo, eles falam geralmente se é retângulo ou não, tipo, os lados de um triângulo estão em progressão aritmética, determine a área, determine o ângulo, essas coisas assim do tipo, relacionado à geometria plana, certo? E progressão geométrica também cai geralmente relacionado aí às geometrias, só que também cai separado, então vocês devem estudar tanto junto com as outras matérias, quanto também separado, certo? Outro assunto que cai muito também, acho que cai, não sei porque a Unicamp adora, mas ela ama de paixão esse assunto, assim, é embaixo no coraçãozinho dela, é matriz. Matriz, eles gostam demais de matriz, você vê matriz até na segunda fase, você vê matriz tudo quanto é lugar, você vê matriz no teto, no chão, na parede, em tudo. E geralmente cai matriz invertida. Geralmente, invertida não, é identidade. Eles colocam, tipo, aquela matriz que tem o 1 na diagonal e os zeros na outra diagonal. Geralmente, eles colocam bastante, tipo, para fazer a multiplicação, para fazer soma, subtração, geralmente operações com as matrizes. Então, vocês têm que estudar também. Outro assunto que cai muito, muito, muito também, eles adoram, junto com as matrizes também, que está relacionado, é sistema. Sistema eles gostam bastante, muito. Geralmente eles dão, tipo, 2 equações com 3 incógnitas, só que aí eles dão dicas de como vocês vão resolver aquilo. Às vezes dá, sei lá, alguma coisa, um valor, sabe? A soma de outros valores, mas não é nada tão difícil. Sistema é em si fácil, até porque a gente já está acostumado a fazer sistema de primeiro grau, né, a gente sabe, tudo mais, com 2 incógnitas, então acaba que não é tão difícil fazer aí esses sistemas que a Unicamp pede. Outro assunto que cai bastante também, mas aí já não é tanto quanto esses que eu já falei até agora, é logaritmo. Logaritmo cai, só que assim, geralmente eles dão um intervalo de tempo, né, entre, tipo, por exemplo, o ano passado, retrasado, caiu, mas o ano passado não, entendeu? Tipo, eles vão dando os intervalinhos assim, só que na segunda fase é certeza que cai. Eles gostam bastante de colocar esse assunto na segunda fase. Esse assunto é logaritmos. Eles gostam de colocar na segunda fase, mas na primeira, quando eles colocam, geralmente é um pouco mais fácil. Tipo, que nem eles pedem mais a base aí, as regras dos logaritmos. Quando você está multiplicando aí entre parênteses 2 números, a gente sabe que a soma dos logs desses 2 números, propriedades aí dos logaritmos, eles gostam bastante na primeira fase. Aí já na segunda você tem que fazer mais as contas mesmo, que é de logaritmo, que é um pouco mais difícil, mas também não é impossível, vocês conseguem. Bom, outro assunto que cai também é trigonometria. Trigonometria, geralmente, quando cai, você tem que saber aí as relações fundamentais, que é, por exemplo, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essas coisas assim do tipo.
entendeu? E geralmente quando cai também eu já vi que nem um ano retrasado, acho que o ano passado, ano retrasado, caiu uma matriz, e aí, tipo, dentro da matriz os elementos eram, por exemplo, seno de x e cosseno de x para fazer o determinante. E acabava que você tinha que saber essas relações fundamentais. Então aí você tem que saber que secante é 1 sobre cosseno, que cossecante é 1 sobre seno, que nem eu falei também de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então acaba que você tem que saber essas coisas, né? E outro também assunto que cai, só que assim é bem menos, eu já vi pouco, assim, não é tanto quanto esses outros, aí já acho que é o que cai menos, é juros. Juros geralmente eles pedem assim, acho que todo vestibular geralmente, né, quando pede até nem que pede bastante também de juros, é tipo sabendo que aplicaram tanto em um mês, com a taxa de juros em tal, determine depois de quantos meses ele receberá tal valor, essas coisas assim do tipo que você tem que saber a fórmula, né? Se você souber a fórmula, você consegue aí fazer o exercício. Então, dá uma olhadinha aí essas são as principais que caem, tá? Cai também às vezes, assim, mas não acho que é bem pouco também, que nem os juros, bem pouco. Conjuntos. Conjuntos caiu, por exemplo, ano passado, mas assim, não exatamente conjuntos. É meio que uma noção básica, sabe? É meio que tá. Tipo, todo mundo parece que já nasce sabendo, sabe? Aquela coisa assim que parece que você nem lembra quando que você aprendeu. É coisa assim do tipo, mais do dia a dia, mais básico, relacionado a conjuntos aí. E lembrando-se que se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhe com seus amigos, porque essa foi mais uma videoaula pra vocês. Videoaula não, foi só vídeo mesmo. Esse foi mais um vídeo pra vocês explicando o tópico aí do que vai cair, do que eu acho, que eu tenho quase certeza, né, que estranho. Mas assim, o que caiu todos os outros anos, certo? Então a probabilidade de cair é 99,9%. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscrevam, beleza? Boa noite, pessoal. Falou, até a próxima.